Dia de paz para você, dia de paz para você. Como você está? Tudo bem? Que a boa mão do Senhor esteja aí estendida sobre a tua casa, sobre o teu lar, em nome de Jesus Cristo. Olha, será que você tem um tempo? Domingo de meio-dia, missionária, para ouvir uma palavra? Pois é, eu sei que você não tem tempo agora, mas você vai assistir essa live depois. Uma palavra que eu quero deixar para você como meditação. A palavra do Senhor para minha vida e para a tua vida neste dia. Você que vai assistir depois dessa live, você pode compartilhar com outras pessoas. Você pode ser um canal de bênção para outras pessoas. Compartilhe essa live. Você pode compartilhar com famílias, com parentes, pessoas que às vezes estão enfermas, que não podem ir à igreja, pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor, pessoas às vezes que não têm a oportunidade de ouvir a palavra. Você pode ser um canal de bênção e compartilhar a palavra do Senhor. Então aí, ó, embaixo está escrito compartilhar. Você compartilha esse vídeo e você também está sendo usado por Deus. Você também é como se estivesse falando neste vídeo, porque você vai compartilhar com outras pessoas, ok? Sou a missionária Elizabeth. Eu gostaria de deixar uma reflexão para a tua vida neste dia. Domingo, um dia que a gente tira para descansar um pouco, para buscar a palavra do Senhor, para ouvir Deus falando com a gente, nos corrigindo, trazendo algumas coisas que a gente precisa ser exortado pela palavra. Eu tenho certeza que você foi à escola bíblica dominical. Hoje eu não pude ir à escola bíblica dominical, tive alguns compromissos ontem à noite, então ficou muito tarde pra gente. Hoje tive que preparar alguns estudos, porque tenho alguns seminários e palestras para este mês, esses dias, então aproveitei hoje, já que meu esposo também teve que resolver algumas coisas. Mas você, eu tenho certeza que foi à escola bíblica dominical. Não gosto de faltar à escola bíblica porque é a maior escola do mundo. É a escola que ensina caráter cristão, alicerçado na palavra. Não falte à escola bíblica dominical. E se você faltou, eu vou deixar aqui uma palavra de Deus para você, ok? Olha, eu estou aqui meditando no livro do profeta Samuel sobre o sacerdote Eli. Olha, gente, muito forte, muito forte. Deus falou no meu coração hoje sobre o sacerdote Eli, né? A palavra do Senhor, ela é muito sábia quando ela não esconde para nós alguns erros que filhos de Deus cometeram. Sabe por quê? Porque tem pessoas que são sábias, buscam muita sabedoria em ver o erro que outros cometeram e não querem cometer. Tem outras não, tem outras que não querem ter essa sabedoria, vê os erros e vai lá e comete e passa pelas mesmas aflições. Por isso que a Bíblia deixa alguns erros para que a gente veja e não queira cometer. Aprenda com os erros desses homens, né, que passaram pela Bíblia. E a Bíblia nos mostra no livro do profeta Samuel, falando sobre o sacerdote Eli. E uma das coisas que o Espírito Santo mais falou ao meu coração nesta manhã, quando estava estudando sobre o sacerdote Eli, é que ele reinou durante 40 anos. Ele foi juiz do povo de Israel e sacerdote e juiz do povo de Israel durante 40 anos. E sabe de uma coisa que eu percebi? Não tem um livro escrito sobre sacerdote Eli. Não tem um livro escrito na Bíblia, Eli. Não é interessante isso? Existem só alguns capítulos na Bíblia falando sobre o sacerdote Eli. É muito forte isso.
É muito forte isso. Pessoas às vezes que passam na história, pessoas às vezes que têm chamado, mas que não impactam o mundo, não fazem muita diferença, não fazem do seu chamado um chamado que marque vidas, corações e histórias. A Bíblia só mostra alguns capítulos falando sobre ele. Nós vamos falar sobre o sacerdote Eli, quando Ana vai ao templo, né, orar, e a Bíblia diz que o sacerdote Eli escuta a oração, e ele diz, e ele é um homem de Deus, porque o que ele diz se cumpre. A palavra do Senhor diz que ele diz a Ana: vá em paz e a tua petição será atendida. E foi atendida mesmo, porque a Bíblia diz que o seu semblante mudou. Ela recebeu aquela palavra e ela engravidou. É aí que a gente começa a ouvir falar sobre o sacerdote Eli. O sacerdote Eli era um homem escolhido por Deus para cuidar das coisas do templo, tanto interior como exteriormente. Ele cuidava, ele tinha zelo, ele via os sacrifícios, ele ensinou seus filhos a receber o sacrifício, a preparar o altar, a ir diante de Deus com o sacrifício. A Bíblia diz que ele era pai de Hofni, de Finéias. Ele era um homem que estava ali para atender ao povo, ouvir o pecado do povo, corrigir o povo, né? A palavra do Senhor mostra que depois que Ana teve o Samuel, ela voltou, trouxe Samuel para viver lá no templo com o sacerdote Eli. A Bíblia também mostra que o sacerdote Eli sabia distinguir a voz de Deus, porque quando Samuel fala para Eli que estava ouvindo uma voz, ele diz: essa voz é a voz de Deus. Então, ele era um homem que sabia distinguir quando Deus estava falando. Então, sacerdote Eli era um homem de Deus também. Porém, teve algumas coisas que ele não vigiou. É esta palavra que eu quero deixar para a minha vida e para a sua vida. Você que vai assistir essa live depois. Porque eu sei que nessa hora muitas pessoas não estão assistindo, mas é o horário que eu tenho tempo de fazer e vai ficar regravado. E depois você vai compartilhar com outras pessoas, ok? A palavra do Senhor diz que existiam alguns pontos na vida do sacerdote Eli que ele não vigiou. E por ele não vigiar, o diabo aproveitou. Eu quero deixar aqui um parênteses para mim e para você. Saiba que o diabo sempre descobrirá o meu ponto fraco e o seu ponto fraco. O diabo sempre descobrirá qual a brecha que eu ou você pode dar. Qual é o ponto fraco que eu e você pode deixar que o inimigo possa entrar, porque nós somos sábios, nós temos a capacidade de entender onde é o nosso ponto fraco e podemos fechar esta brecha para o inimigo não entrar. A palavra diz que o sacerdote Eli, o seu ponto fraco eram seus filhos. E ele, por causa disso, esse ponto fraco, ele usou de passividade. A Bíblia diz que os filhos do sacerdote Eli, eles cometiam pecados, eles cometiam pecados graves e o povo ia até o sacerdote Eli contando. Os filhos do sacerdote Eli, eles pegavam o sacrifício que o povo levava e comia a gordura do sacrifício. Antigamente, os sacrifícios eram feitos por animais, né? As pessoas matavam, os sacerdotes matavam os animais, as gorduras eram levadas como cheiro suave quando queimavam ao Senhor. E os filhos do sacerdote Eli, eles comiam desse sacrifício. Não podia ser feito isso, mas eles faziam. E as pessoas iam até o sacerdote Eli e falavam: teus filhos estão cometendo abominação, estão errando. A Bíblia até mostra o sacerdote Eli corrigindo os filhos, mas não tomando uma atitude. É isso que muitas vezes nós erramos. Nós olhamos onde está o erro. Às vezes a gente até fala, mas nós não tomamos uma atitude. Ele foi passivo ao erro. Ele deixou com que aquele erro crescesse a tal ponto de contaminar ao povo, contaminar os seus filhos. E a passividade ao pecado é algo que não
não agrada ao coração de Deus. Existem pecados que ofendem ao Senhor. Existem frases que são frases demoníacas, como por exemplo, eu vou fazer vista grossa, vou fazer que não estou vendo, depois isso passa. Ou eu não vou me queimar. Porque eu que tenho que corrigir. Cada um que saiba do seu erro. Mas o Senhor, se Ele está mostrando a você, é para que eu e você venhamos falar na hora certa, com palavras corretas, não envergonhando, mas chamando e mostrando pela palavra. E ele foi passivo ao erro. Quantas pessoas hoje estão passivas ao erro? Né? Quantas mães e pais que estão passivos aos erros, estão vendo seus filhos cometendo erros, estão passando a mão, estão querendo fechar os olhos e fazer, não, isso depois passa, são momentos, são a fase. Não faça isso. Corrija através da palavra. Se ele vai lhe ouvir, se ele não vai lhe ouvir, isso é com ele Deus, porém faça. Tome atitudes, não faça como um sacerdote Eli, que só falava, mas não tomava atitude. Qual era a atitude que ele devia tomar? Era não deixar os seus filhos sacrificar mais, né, ao Senhor. Não deixar que seus filhos estivessem mais à frente daquele sacrifício. E ele, pelo contrário, permitiu que os seus filhos continuassem ali sacrificando. A palavra do Senhor nos mostra que ele, até os seus filhos cometiam sexo com as mulheres que estavam na porta do templo. Olha que coisa absurda, gente. E o sacerdote Eli ouvia tudo isso e permitiu que os seus filhos continuassem sacrificando ao Senhor. Permitiu que os seus filhos cometessem essa abominação ali no templo do Senhor, na porta do templo. Olha que coisa horrível. Quantos pais e mães estão permitindo, ou quantos servos, pastores, líderes de Deus estão permitindo abominação na casa do Senhor? Estão passando a mão, estão fazendo vista grossa para não perder, para ser bonzinhos, ou talvez até corrigindo maleavelmente, né? Olha, não faz ou faz. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor falava com o sacerdote Eli: eu não estou me agradando do que seus filhos estão fazendo, eu quero que você corrija, eu quero que você fale, porque se ele tomasse uma atitude, os seus filhos não teriam tido o fim que teve, nem ele teria tido o fim que teve. Então é muito sério quando nós lemos esta palavra e nós aceitamos para a nossa vida. Nós não podemos ter o fim que o sacerdote ele teve, nós não podemos ter o fim que os filhos do sacerdote teve. Passividade ao erro é algo que não agrada ao Espírito Santo de Deus. Nem passividade aos nossos erros, nem passividade aos erros que Deus está nos mostrando que a gente precisa corrigir através da palavra. Não corrigir de forma arrogante, não corrigir de forma humilhando o outro, não corrigir de forma soberba, não corrigir mostrando que nós temos mais santidade que o outro, não corrigir de forma para humilhar diante de todas as pessoas, mas corrigir na hora certa, no momento certo, com palavras corretas, mostrando na palavra, ensinando, falando, em todo o tempo, a Bíblia diz, andando, deitando, falando, toda hora, em todo momento, a palavra do Senhor. Não ser passivo ao erro. Quantos de nós devemos vigiar nessa área, para que a gente não venha cometer este erro? É esta palavra que eu gostaria de deixar para você. Algumas lições que nós aprendemos com o sacerdote Eli. Primeiro, deixar legado. O sacerdote Eli reinou 40 anos. Mas só tem 2 ou 3, eu não me lembro agora, capítulo falando sobre a sua vida. Ele não deixou uma história marcante. Ele não deixou uma história que muitos vão olhar e dizer: olha, o sacerdote Eli, ele foi assim. Ele não deixou. Porque senão existia um livro na Bíblia falando sobre os feitos do sacerdote Eli. E não tem os feitos do sacerdote Eli, né? Então, isso já é uma grande lição para as nossas vidas.
Se por acaso a Bíblia fosse continuar escrevendo, que história ela iria continuar sobre a minha vida, sobre a sua vida? Que história se existisse o livro Elizabeth, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3? Que história eu deixaria para marcar a vida das pessoas? Os meus erros talvez fossem algumas coisas que as pessoas iriam aprender. Os meus acertos seriam também algumas coisas que as pessoas iriam aprender. A história de Eli foi impactante durante 40 anos. Quem sabe? Nós não sabemos. Algumas coisas não estão escritas. Isso a gente aprende com a palavra do Senhor sobre o sacerdote Eli. Sobre os seus filhos, quantos erros cometidos e a passividade que a gente aprenda com o sacerdote Eli a não fazer isso, ok? Que ele era um homem de Deus, era um homem de Deus. Então o que a gente aprende com isso? Existem muitas pessoas que servem ao Senhor, estão na casa do Senhor, conhecem a palavra do Senhor, mas não fazem tudo o que o Senhor manda. Às vezes até tem temor, como ele tinha, ele era um sacerdote. Ele conhecia, distinguia a voz de Deus, ele corrigia as pessoas, porém ele não tinha a verdadeira intimidade de correção para a sua própria vida. Quantas pessoas estão na igreja 50 anos, 40 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos, mas ouve a palavra, sabe que está errada, mas não consegue praticar esta palavra. Mas que em nome de Jesus a gente vem aprender com o sacerdote Eli. Okay? Esta é uma palavra de reflexão, às vezes dura, não é uma palavra de receba aí tua vitória, não é uma palavra de receba a chave da sua casa, não é uma palavra de receba aí sua cura, mas é uma palavra de receba aí a correção do Senhor, receba aí, porque se você receber essa correção, ela te trará vida eterna. Receba aí esta correção do Senhor, porque se você receber, o seu nome estará escrito no livro da vida. Receba aí esta palavra do Senhor, para que os seus filhos não venham sofrer com sua passividade. Receba aí esta palavra do Senhor, para que o seu coração não seja um coração amargo. Receba aí esta palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é feita para exortar, corrigir e nos consolar também. Amém? Glória a Deus por todos vocês que ouviram esta palavra. Estou sem o óculos aqui, eu não consigo ler alguns nomes, mas eu tenho certeza que você ouviu esta palavra, que você vai estar compartilhando com outras pessoas. Seja um canal de bênção e compartilhe. Eu sou a missionária Elizabeth. Foi uma bênção entrar em teu lar hoje, entrar em tua casa e compartilhar esta palavra com você. Que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, esteja aí na tua casa, sobre a tua vida, sobre os teus, os de perto e os de longe, em nome de Jesus Cristo, ok? Me perdoa, estou fazendo uma live hoje no local meio escurinho e sem óculos eu não enxergo, eu já não enxergo bem, e no lugar meio escuro eu não consigo enxergar. Então depois eu vou ler aí se tem alguma mensagem, se tem algum pedido de oração, eu vou orar depois específico. Mas antes de orar específico, eu gostaria de terminar essa live orando por você que está assistindo, e eu tenho certeza que muitas pessoas não estão assistindo esse horário, porque é um horário mesmo improvável, é um horário que eu estou aproveitando aqui, que eu estou estudando, fazendo alguns estudos, e aproveitei para fazer essa live, mas eu sei que é um horário que muitas pessoas estão correndo, chegando da escola dominical, fazendo muitas coisas, fazendo seu almoço, mas você depois vai assistir, depois você vai ter tempo de sentar, vai estar gravado aí na minha página no Facebook, e você vai ter tempo também de compartilhar com outras pessoas. Então eu quero deixar aqui uma oração para as nossas vidas em nome de Jesus Cristo, ok? Vamos orar? Eu gostaria de orar com você e por você. Amém? Senhor Deus amado, eu te louvo, eu te agradeço, eu te engrandeço, Pai, porque a tua palavra ela é fonte de vida para nós. Nós te louvamos, Senhor, porque às vezes a tua palavra ela é forte para a gente. Ela vem como correção, ela é lâmina que corta, Senhor, não é? As juntas e medulas, ela vem às vezes tirando alguma coisa de nós que às vezes nós não queremos, mas que precisa.
Em nome de Jesus, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, nós te louvamos porque a tua palavra, Senhor, ela nos mantém de pé, ela nos ajuda, ela nos fortalece. E eu quero te pedir, Pai, todas as pessoas que vão ouvir esta live neste dia, que sejam abençoadas com a tua palavra. Que a bênção do Senhor possa entrar nos lares, possa desfazer todo o laço do inimigo. Que em nome de Jesus Cristo, o diabo não consiga fazer o que ele fez na vida do sacerdote Eli e dos seus filhos, mas que o Senhor use de misericórdia para com a minha vida e para com a vida daqueles que vai ouvir esta live neste dia. Em nome de Jesus, abençoa, nos ensina, nos dá sabedoria, nos dá capacidade de entender e de precisar mudar. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada. Nos dê graça, nos dê força, em nome de Jesus. Acampa os teus santos anjos na nossa casa, abençoa os filhos, abençoa o marido, a esposa, desfaz todo espírito de contenda, toda inimizade, dê a tua paz, estenda a tua mão santa, abre as comportas do céu, visita as dispensa, dispensa, Senhor, um presente especial hoje às famílias, às pessoas que vão assistir essa live neste dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a você. Um dia de paz. Um dia de paz, um domingo abençoado, em nome de Jesus Cristo.